Esse é um vídeo motivacional. Se você clicou para assistir, é porque você reconhece que estudar para concurso é algo muito difícil e você vem enfrentando essa dificuldade. E como eu já estou nesse mundo há 20 anos, pelo menos, como concurseiro, como professor, como mentor para concursos públicos, então eu venho aqui te dar minha impressão sobre isso, falar como é que você pode vencer esse sentimento para seguir caminhando com força, com serenidade, até conseguir o seu objetivo, a sua meta. Bom, primeira coisa é que a gente tem que entender o mundo que a gente vive hoje. O mundo que a gente vive hoje é das coisas rápidas, sob demanda. Se eu quero uma pizza, eu entro no aplicativo. Se eu quero um livro, eu entro no aplicativo e compro. Não preciso ir me deslocar a uma livraria. Se eu quiser amor, eu entro no aplicativo e posso encontrar o amor da minha vida. Esses dias encontrei uma amiga que ela falou assim: "Ah, tô com um namorado novo". Eu falei: "Nossa, que bacana". Ela: "Ah, conheci no aplicativo". Eu falei: "Nossa, eu tô casado desde 2011, sinto inveja de pessoas que conhecem pessoas por aplicativo, porque sempre foi tão difícil para mim ter que conhecer alguém, sair, etcétera, encontrar alguém em algum lugar". Então, assim, é a vida, e eu acho isso lindo, eu acho isso muito legal. Então essa é a vida que nós vivemos, esse é o mundo que nós vivemos. A gente tem as coisas sob demanda, assim. Só que o concurso público, ele tem uma característica, ele não evoluiu muito da década de 90, antes da internet, para cá. E há um descompasso entre a vida que você vive e o que o tempo de concurso público, ou de estudo para concurso público vai te exigir. Isso é uma das coisas. Eu quero dizer para vocês que eu acredito muito no concurso público, porque o concurso público, ele é um instrumento de meritocracia. E ele é um dos poucos instrumentos de meritocracia. Se você estudar, se você se esforçar, você passa. Essa é a regra. Se tiver tudo certinho, se não tiver nenhum problema no concurso, essa é a regra, essa é a ideia, né? Sabe que há problemas, e a gente vai falar disso também, mas é a meritocracia. Se você estuda, se você se esforça, se você se organiza, se você segue em frente, você vai ser recompensado. Só que toma tempo. E uma das coisas mais difíceis em relação aos estudos é justamente a gente entender esse tempo do concurso público. Não sei se é uma passagem bíblica, mas eu ouço muitas pessoas falarem que existe o tempo do homem, existe o tempo de Deus, não é isso? Às vezes a gente quer as coisas muito rapidamente, mas Deus tem uma coisa escrita para a gente, ou determinada, enfim. E a gente às vezes quer o nosso tempo. O concurso público, ele é uma dessas coisas que o tempo é de Deus. Porque existe sim uma congruência que você precisa encontrar entre o tipo de preparação que você está fazendo, o tipo de habilidade que você tem, de conhecimento, de raciocínio, para chegar ao seu concurso. E o seu concurso vai estudar. Você só tem que encontrar a sorte. E a sorte é quando a oportunidade encontra a capacidade. Então, quando a capacidade encontra a oportunidade, as pessoas chamam isso de sorte. Mas o tempo não é seu. O tempo, para quem acredita, e eu acredito, é de Deus. Então, é difícil porque você tem que se manter estudando sem saber exatamente quando vai dar certo. O que eu posso te dizer para te motivar é que vai dar certo. Para todo mundo que eu conheci, que se manteve estudando, que procurou melhorar um pouquinho a cada dia, a cada semana, a cada mês, mas mais cedo ou mais tarde, independentemente da metodologia, do material, enfim, que usou, essa pessoa acaba passando. Às vezes não é para o concurso que você sonha, entre aspas, às vezes é para um melhor ou para um diferente, mas o fato é que dá certo. Se você entender isso que eu estou falando inicialmente. Agora, uma coisa que pode te ajudar bastante, e eu acredito, eu tenho um livro, eu até deixei aqui para vocês, esse livro chama Ultra Learning, eu indico bastante esse livro. Tem a versão dele agora em português, é Ultra Aprendizado. Esse livro é muito interessante, ele fala algumas coisas sobre estudo, sobre aprendizado, mas tem um vídeo na internet, que eu vou deixar o link aqui para vocês, para assistirem depois, que fala sobre procrastinação, e as ideias desses dois livros, elas se encaixam numa coisa que eu vou falar para você aqui. Para mim,
eu funciono melhor, eu consigo me sentir mais motivado, eu consigo me manter fazendo uma atividade por um tempo maior, quando eu digo maior, não por mais horas necessariamente, também, mas por mais tempo, quando eu tenho o que eu chamo de perigo imediato, ou seja, quando eu tenho um prazo, quando eu tenho uma data. Uma das grandes dificuldades que você tem em relação a isso que eu falei agora, em relação ao tempo, é que você provavelmente não tem um prazo. Então você tem que começar a estabelecer prazos. Você tem que começar a estabelecer o que os jornalistas chamam de deadline. O deadline é o prazo que você tem para entregar alguma coisa. E como você trabalha sem prazo, você tende a esmorecer, você tende a se sentir desmotivado. Os prazos que melhor funcionam, os prazos que melhor funcionam, é, são os prazos externos. Ou seja, não aquele que você se impõe, mas os prazos externos. Vou te explicar. O que é um prazo que eu me imponho? Eu posso falar que eu vou terminar de estudar um edital em 1 ano. Por quê? Porque eu me impus o prazo de 1 ano. Ele não é tão forte, porque você só precisa se enganar para que ele não seja cumprido. Existe um prazo que é mais poderoso, que é um prazo externo, quando alguém está te cobrando um prazo. Então, se eu tenho um trabalho, se eu estou no meu trabalho e peço para que um relatório seja feito em 3 dias, esse é o prazo que eu estabeleci. Se a pessoa vai estar motivada ou não, ela vai ter que me entregar em 3 dias, ela vai ter que achar motivação. Esse é o prazo externo, quando alguém te cobra. E no concurso público, um prazo externo muito forte é o edital. Então, uma coisa que você tem que começar a pensar é sempre estudar para editais específicos, mesmo que não seja aquele seu edital-alvo. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja estudando para delegado, vamos supor que você esteja estudando para juiz ou promotor. Você pode pensar na próxima prova da OAB, por exemplo, se você não fez. É uma forma de te motivar a estudar. Todo estudo aproveita para tudo. É claro que tem características de provas. Mas uma aluna hoje, por exemplo, me mandou uma mensagem dizendo: Lúcio, eu estou estudando para delegado, mas não tem nenhum edital previsto para o que eu quero. Será que vale a pena fazer TRF5, que saiu agora? Eu falei: vale. Se mantém estudando. Se você precisa disso para se sentir motivada, se mantém estudando. Agora, entenda que é difícil conciliar. Hoje as pessoas estão muito profissionais. Estude, foque nesse edital que está aí aberto, faça a prova e volte para o seu método, para a sua meta. Então, coloque um pouco de perigo imediato nos seus estudos. Ou seja, coloque prazos. E esses prazos, o que melhor, os prazos que mais funcionam, são prazos, como eu disse, externos. Pare de colocar prazos internos ou simplesmente evite não colocar prazos, porque isso é algo muito ruim. E eu sei também que existe um problema hoje em relação à motivação dos estudos, que é, isso é uma outra coisa, que é a absoluta falta de segurança jurídica nos concursos públicos, de profissionalização das bancas de concurso. A gente tem visto muitos absurdos nas provas, mas existem coisas na vida, e eu levo essa filosofia para mim, é uma filosofia estoica, de que tem coisas que a gente pode controlar e tem coisas que a gente não pode controlar. Infelizmente, eu não posso controlar essa questão do profissionalismo das bancas, de como vai vir a prova, se ela vai ser, entre aspas, justa ou não. O que eu posso controlar é só o que eu consigo fazer todos os dias. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, tudo que é externo em relação aos seus estudos, tenta dissipar, porque você não tem controle. Você não tem controle se você precisa trabalhar mais horas para, de repente, pagar um aluguel ou pagar uma dívida, etc. Você vai ter que trabalhar, independentemente de você querer ou não. E você vai ter que conciliar isso com os estudos. Então, aceite o que é algo que está fora do seu controle e tente não sofrer com isso. Isso é o mais poderoso. Então, será que depende de você, de repente, acordar 1h30, 1 hora mais cedo para estudar, ganhar um tempinho de estudo? Será que depende de você pegar 1 horinha do seu almoço? Ou se você tem 1 hora de almoço, meia horinha do seu almoço para fazer umas questões? Será que vale a pena você sacrificar o seu final de semana? Isso é com você. Isso depende de você. Tudo que depende de você, você pode fazer. O que não depende de você, você tem que aceitar e não sofrer. Então siga caminhando, siga firme,
Não é sonho, é meta. Qualquer coisa eu estou aqui. Um abraço.